PhD em Administração pela FEA, membro do Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais, preside a comissão temporária designada para elaborar as normas da oferta da modalidade de educação à distância, trabalha muito com a utilização de tecnologias de comunicação, IA, uma sumidade na área, né? Ele está fazendo assim, mas é assim, né? É uma pessoa que, acima de tudo, né, tem desenvolvido projetos com a própria empresa, com a Certifica Edu, né, lançando no mercado aí, um projeto e um processo revolucionário de microcertificação, né, através de blockchain e outras tecnologias, que é difícil até a gente falar o nome, né? Mas o professor Luciano, acima de tudo, um amigo nosso, um colega de trabalho e uma pessoa que tem muito a dividir. Então, esteja abençoando-nos com a sua palavra, Deus te use nesse momento, que a gente possa crescer com você nesses próximos minutos. Amém. Obrigado, professor Jean. Uau. Bom dia. A paz do Senhor. Como é bom poder falar bom dia, a paz do Senhor, né? Ontem eu estava no primeiro Summit de Inteligência Artificial realizado no Brasil, em Joinville, Santa Catarina. Mais de 600 especialistas de tecnologia, autoridades, governo de estado. E foi muito bom. Mas me faz falta falar a paz do Senhor, né? Não é todo lugar. Por mais que em todo lugar, em qualquer lugar, eu sempre trago a palavra de Deus, o Evangelho, não importa onde eu esteja, pode ser com a educação católica, pode ser em lugares inóspitos. E o interessante é que chega no final da palestra, por mais coisas que eu traga, o que as pessoas lembram é o Evangelho, é a palavra de Deus, as coisas que a gente pode testemunhar, né? Então, para mim, hoje estar aqui é um oásis, é uma bênção, é um privilégio muito grande. E eu quero, então, nesse momento, agradecer na pessoa do professor Jean, por esse honroso convite, e na pessoa do professor Valceni, que é o nosso diretor-geral da Rede Batista de Educação, membro do Conselho Nacional de Educação, que está fazendo um trabalho brilhante lá. Vocês não têm ideia de quantas resoluções, portarias, documentos que ele esteve à frente nesses anos, a quem eu tive o privilégio de suceder no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. E junto com o professor Valceni, eu quero mencionar aqui a alegria, o privilégio que eu tenho tido de estar junto ao professor Claudinei, lá na Rede Batista de Educação, e com a professora Sandra Beconha. A Sandra veio? Não estou vendo ela. Veio? Não? A única dificuldade de conviver com o professor Valceni, professor Jean, professor Claudinei e professora Sandra é que eu tive que voltar para a academia, para conseguir acompanhar o ritmo de trabalho deles, porque é insano, insano. E isso é vivido por todos os diretores de unidade que estão hoje na Rede Batista de Educação, né, professora Luciana, né, pastor? Que é uma loucura o que está acontecendo de bom, de uma expansão positiva de escolas batistas pelo país. E uma alegria muito especial de poder estar aqui com o professor Mário Castellani, né? Meu companheiro, somos companheiros de luta lá no Fórum Nacional de Educação, na CONAI, Conferência Nacional de Educação. Na última, junto com o professor Valceni, não nos crucificaram porque a gente saiu escondido pelo lado, né? Porque só de falar que é evangélico, o povo quer queimar a gente ali dentro da UNB, né? Não foi isso que aconteceu. Não sei se outros também estiveram lá. Então, professor Castellani, que bom estar aqui no Colégio Batista da Penha, conhecendo essa escola, que eu já queria ter vindo desde a época da pandemia, quando a gente começou a se encontrar online, né? Muito obrigado. Eu soube que o dirigente de louvor é seu filho. Meu Deus, que bênção, hein? Ai, gente, será que eu convenço minha filha a dirigir louvor? A menina é super tímida, difícil. E maravilhoso, né? E estar aqui com a ANEB. Eu sempre começo em todos os lugares, e não vai ser diferente aqui. Eu quero te fazer um convite. Eu creio que é um privilégio para nós estarmos juntos, para falar de educação confessional. Você que está numa escola batista, vivo nesse dia, para poder se deslocar até aqui, nós só podemos ter um sentimento, que é um sentimento de gratidão.
Então eu quero te fazer um convite bem de igreja mesmo, mas eu faço em todos os lugares. Por favor, você se coloque em pé nesse momento. Atenda meu convite, se coloque em pé nesse momento. E aí você vai agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mas você vai agradecer a Deus olhando nos olhos de quem está aí perto de você. E diga obrigado para essa pessoa que está aí perto de você. Muito obrigado que você está aqui comigo, viu? Muito obrigado. É uma bênção. Podemos sentar. É uma bênção. E hoje é um dia, pode sentar, fica à vontade. Hoje é um dia muito tranquilo. Você que é diretor de escola, você que é mantenedor de escolas, você que é professor, coordenador que está aqui, porque eu sei que você está muito tranquilo, a sua escola está com dinheiro sobrando, né? As famílias não estão te incomodando, não tem nenhum pai maluco, nenhum pai medicado batendo nas suas portas. Os alunos estão muito tranquilos, não tem nenhum aluno em crise existencial, né? Quando você domina plenamente a sua agenda, né? Quando você chega de manhã, hoje eu vou fazer isso. Não acontece nada diferente que te tira completamente e você nunca consegue completar o que você tinha previsto. Não tem ninguém do setor público, da prefeitura, da vigilância sanitária te enchendo, né, no caminho. Como você está super tranquilo, então hoje é um dia muito especial. Como eu sei que é justamente o oposto, e essas dores são de todos nós, como é importante nós estarmos juntos. Primeiro, para a gente descobrir que a gente não está doendo sozinho, né? Que tem outros do mesmo jeito. E segundo, que eu quero dizer para você que só pela graça de Deus, porque vai piorar. Vai piorar. A situação do jeito que o mundo está aí fora não está brincadeira. E quando eu falo que vai piorar, é porque nós vamos ser mais ameaçados, nós vamos ser mais confrontados, nós vamos ser espiritualmente confrontados a todo momento. E aí, como foi importante o pastor destacar aqui hoje a identidade. Porque é da identidade que nós vamos conseguindo sustentar nesse mundo que realmente nos entende hoje como uma ameaça. Nós hoje somos uma ameaça. E quando eu venho falar sobre um futuro, porque não existe o futuro, né, pré-determinado. Existem vários futuros possíveis, e agora com o impacto dessas inteligências artificiais generativas que estão à nossa disposição. Mas antes, eu quero passar com vocês por alguns aspectos que são anteriores à possibilidade sequer da gente discutir inteligência artificial. Isso aí é um pouco do meu resumo. Agora lá no Conselho Estadual de Educação eu estou presidindo a primeira comissão temporária, nomeada, o Diário Oficial, para discutir inteligência artificial na educação básica. Aliás, o presidente Felipe me pediu, viu, professor Valsenir, segunda-feira eu vou lá em Recife, na maior conferência mundial de inteligência artificial na educação, representando o Conselho. É um tema urgente, é um tema importante. É um tema que muda tudo do nosso jeito de agir e do nosso jeito de fazer, de pensar mesmo a educação, e eu vou explicar por quê, né? Mas antes eu quero fazer esse spoiler, porque assusta muito a inteligência artificial. E eu quero dizer o seguinte, nunca um bom professor, uma boa professora, foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Não acreditem quando começarem a falar, a inteligência artificial pode substituir o professor, a inteligência artificial pode substituir o diretor. Absolutamente não pode. Se você quer ter uma educação realmente significativa, que cause impacto positivo na vida das pessoas, nunca você poderá ser substituído por uma inteligência artificial. E hoje um bom professor é mais necessário do que nunca. E aí por quê? Eu recebi hoje cedo, e não consegui incluir na apresentação, uma pesquisa com mais de 7.000 adolescentes,
sobre crise existencial no meio dos adolescentes. E é uma coisa impressionante, algo que a gente já vem captando quando conversa com os diretores de escola, que as crianças e adolescentes voltaram diferente da pandemia, né? E a pesquisa agora demonstra que há uma crise existencial no meio dos jovens, no meio dos adolescentes. Você pode estar vivendo isso. Não é só a adolescente que quer rejeitar Jesus, graças a Deus foi restaurado, né? São adolescentes e jovens que estão olhando para o mundo de forma apática. Filho, vamos estudar, vamos trabalhar. Para quê? Para quê? Não quero. Gente apática. Nós estamos cercados de gente apática. Aquilo que nós, na nossa adolescência, saímos correndo atrás e o pai ainda dava uns petelecos na gente, né? A mãe, vai meu filho, corre aí, se vira nos 30. Hoje você não pode falar porque eles parece que se isolam, ficam no celular, ficam no videogame. E aí essa pesquisa comprova, que já é um sentimento nosso, que os jovens estão em crise existencial por algumas razões. Primeiro, por essa questão da crise climática, que realmente, se você tem a impressão que o mundo está acabando, para que eu vou me esforçar? Né? Isso está muito forte. Segundo, pela inteligência artificial, porque se ela vai roubar o meu emprego, para que eu tenho que estudar tanto e correr atrás tanto? Né? E, por fim, a própria pandemia impactou psicologicamente a saúde mental das crianças e dos adolescentes de uma maneira muito mais forte do que muitos adultos, apesar que nós estamos também com muitos adultos e nós mesmos ainda com forte impacto daquele isolamento que nós vivemos e que o mundo parecia que ia acabar ali, né? Então, hoje, um bom professor tem que ter isso em mente. E precisa entender o que é esse negócio de inteligência artificial para enfrentar esse monstro que temos aí. Então, hoje eu preparei para a gente conversar. Primeiro, antes de falar da IA, falar sobre alguns indicadores de saúde institucional. Depois nós vamos falar sobre a guerra por bolsos e mentes, que a IA está trazendo. E, finalmente, a IA na educação. E aí, quando falar dos fundamentos, como o pastor disse sobre identidade, né? Eu tenho sido chamado pela ANEC, da Educação Católica, tenho rodado o Brasil nas escolas católicas, no Congresso de Educação Católica, lá em Salvador, 2.000, 3.000 pessoas. E eu tenho dito para eles, e hoje mesmo os católicos já entenderam isso aqui, que a única maneira de sobreviver, né, sendo uma escola confessional hoje, é você fortalecer a raiz. E a raiz é a identidade. A raiz é o que é ser uma escola cristã, no nosso caso aqui, batista. Porque quando a gente vai nas escolas adventistas, isso está com uma clareza, assim, cristalina. Eu creio que todas as escolas evangélicas deveriam visitar as escolas adventistas e aprender com os adventistas na questão da identidade. Na questão da identidade. Quando eu visito lá o pastor Antônio, que dirige a educação adventista para a América Latina, e ele me fala como é que é a seleção de professores para a educação infantil adventista, que obrigatoriamente tem que ser adventista. É uma outra concepção. E é uma concepção que eu pessoalmente concordo, se você quer ser confessional. Alguns aqui sabem um pouco da minha história, mas eu tive o sofrimento de ter sido o último diretor de uma escola que foi encerrada de 116 anos. Uma escola confessional metodista. E hoje o grupo metodista entrou numa espiral de desastre financeiro tamanho que, além de ter que colocar todas as propriedades de escolas metodistas à venda, escolas de 130 anos, 120 anos, 110 anos, já vai começar a ter propriedades da igreja, não das instituições educacionais, da igreja sendo tomadas para pagar uma dívida que chegou a 2 bilhões e 100. Em uma recuperação judicial. Como evitar
chegar em um ponto de tamanho desastre? Nós temos que olhar isso aqui. É claro, uma escola é escolhida pela localização. Você está aqui em São Paulo, quem mora em Vila Mariana dificilmente vai vir estudar aqui na Penha. Mas aqui na Penha e arredores tem 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas que a gente pode alcançar. Então a escola é escolhida pela localização, pela infraestrutura. E nesse ponto eu estou fazendo um MBA com o professor Valceni. Estou falando aqui porque eu já falei para ele. Né? Toda vez que eu sento com ele, eu faço um MBA. Então, na hora que ele avisa o Claudinei e fala assim, Claudinei, vai lá. E o Claudinei sai igual um doido. E chega lá, naquela escola. Não, eu preciso fazer isso, preciso mudar o ginásio, preciso fazer uma obra, preciso ampliar aquela sala, preciso colocar ar-condicionado, preciso tocar o piso, preciso... O arquiteto está atrasado. Aí o Jean sai correndo dinheiro naquela loucura. Mas ele fala assim, olha, se nós vamos fazer dentro de um fluxo de caixa. Mas se nós vamos fazer, tem que fazer de excelência. A infraestrutura tem que ser de excelência. Tem que ser linda. E aí, diretor é um negócio sofrido, né, gente? Porque o bom diretor, a boa diretora, é aquele que sai todo dia pela escola e do grampo no chão até o clipes, até o teto, ele dá notícia. Ó, tá falhando aqui, tá caindo aqui, tá pegando aqui. Infraestrutura é uma questão importante. Qualidade, é claro, pedagógica. Preço, mas é algo que nós não podemos abrir mão é a nossa identidade, que é a espiritualidade. E aí você tem que se fazer perguntas todo dia. Como que eu demonstro a minha espiritualidade evangélica batista no dia a dia para todas as famílias? Isso tem que ser a sua principal preocupação. Porque é isso que vai te dar o grande diferencial. Porque o resto o pessoal pode fazer melhor e até copiar você. Tá? E aí alguns... Ops. Gustavo, será que eu fiz alguma coisa errada? Cadê o Gustavo? Que estava me ajudando. Deixa eu ver. É isso. Alguns indicadores para você fazer um planejamento com seu corpo de professores. Tá? Primeiro, o olhar estratégico. Até onde vai o meu raio de abrangência da escola? Né? Qual é o perfil dos meus estudantes e famílias hoje? O que os meus melhores concorrentes oferecem que mereça ser superado? Isso não adianta estar só na sua cabeça. Tem que estar sistematizado, tem que estar escrito, tem que estar discutido com a sua equipe. Tem que estar dentro de um BI para você se localizar. Porque se estiver só na sua cabeça, se você pegar uma gripe, a escola pode ir para o buraco. Você precisa sistematizar isso. Outra coisa, quais são os meus principais diferenciais? E não é o que você acha, não. É como você é percebido. Tem que pesquisar. Como que eu sou percebido pelos meus estudantes, famílias e a comunidade? Quais as fontes eu posso buscar para ampliar os meus fundamentos de perenidade? Como que o contexto aqui ao meu redor mudou nos últimos 10 anos? Porque senão eu continuo trabalhando como eu trabalhava há 10 anos e a minha vizinhança, o meu raio de abrangência mudou completamente. Né? Acho que eu vou pegar o computador para passar. Onde que ele está, hein? Ou eu estou apontando para o lugar... Gustavo, eu estou apontando para o lugar errado? Pode ir? Ah, agora sim. Então. E esses aqui são os indicadores. Por favor. Eu esqueci de explicar para vocês que eu estou numa crise muito grande e eu estou sem dinheiro para pagar psicólogo. E para ajudar a vencer minha crise, quando eu falo, de vez em quando você tem que tirar uma foto assim, minha e do que eu estou mostrando. Aí reduz minha crise, entendeu? Essa é uma tela que você tem que tirar foto, obrigatoriamente, por favor, para você levar e montar o seu BI. Se eu sorrir não vai ajudar muito a foto. Como diz minha mãe, ainda bem que ele é inteligente, né? Se fosse depender de sorriso, ele estava mal, né? Mas esses são alguns indicadores que tem que estar no seu BI. Você tem que acompanhar isso por qualquer que seja o tamanho da sua escola, né? Dos descontos comerciais, taxa de cancelamento de matrícula, crescimento real da receita de um ano para outro, ticket médio, gestão por nível, não do colégio só, por nível. Infantil, séries iniciais, séries finais, educação, ensino médio, ensino técnico, por turma, por período, despesas, receitas financeiras, tudo isso tem que estar num gráfico.
dos últimos 3, 4, 5 anos, para você saber o que está acontecendo e tomar ações antes de entrar em um problema muito grave. Porque a gente só faz gestão do que a gente mede. E se a gente não faz a gestão, a gente é atropelado, chega num ponto que você fala, nossa, não consegui pagar o 13º esse ano. Olha, caiu um negócio ali no teto, não consigo consertar porque eu não tenho dinheiro. Olha, deu uma praga aqui de ratos, escorpiões, eu não consigo contratar alguém para tirar porque eu não tenho dinheiro. Quando começa a acontecer isso, é que isso aqui já está para lá de avançado de problema, né? Suas bolsas filantrópicas, sua inadimplência, taxa de ocupação por turma, indicadores acadêmicos. Tirou a foto? Promete que segunda-feira você vai chamar alguém lá e vai fazer uma avaliação de cada um desses indicadores, por favor. Porque aí sim você vai ter condições de ter outros debates relacionados à inteligência artificial. Deixa eu ver se é isso. Aí vamos para a segunda parte. A guerra pelas mentes e bolsos, que nós estamos debaixo dela. Nós estamos em meio à maior e mais acelerada guerra tecnológica da humanidade. E aos vencedores dessa guerra, existem possibilidades de uma concentração descomunal de poder econômico, político, militar e simbólico. Não é mais uma guerra de empresas, é uma guerra de países, é uma guerra de continentes, que nós estamos no meio dela. E, infelizmente, o Brasil está a reboque, porque o Brasil não teve competência suficiente para desenvolver tecnologias para participar dessa guerra, né? Eu trouxe aqui alguns artigos que saíram semana passada. Não sei porque não está parando aí. Olha só, isso aqui é do dia 27 de maio, né? A inteligência artificial generativa nas buscas do Google pode acabar com a internet como nós conhecemos. Você concorda que a internet mudou a nossa sociedade, a nossa vida em muita coisa? A internet vai mudar radicalmente agora, graças à inteligência artificial generativa. Aí um mês depois sai essa matéria. A IA generativa nas buscas do Google começa a ser testada no Brasil nesta quinta-feira. Foi ontem, né? Foi ontem que começou o teste. O que muda na internet? Hoje, quando você entra na internet e busca alguma coisa, com essa mudança, ao invés de vir uma lista de links, vai vir uma resposta completa escrita por uma IA generativa. O Google já era um desafio para a escola, concorda? Que a gente pede trabalho para os meninos, eles vão lá, copiou, colou, e a gente estava corrigindo trabalho. Agora vai vir um trabalho escrito de forma inédita por uma IA generativa. E outra coisa, essa mesma plataforma, você vai pesquisar um negócio, ela vai vir uma resposta escrita, e ela já vai vir indicando assim, ó, nessa loja tem o que você procura. Nessa empresa você pode comprar lá. Olha, essa aqui é a melhor opção para você fazer essa viagem. Ela já vai te dar. Ou seja, não vai ser mais uma busca de informação. Ela vai concentrar na resposta todo o comércio e toda a influência ideológica nessa resposta. Isso muda muito a internet. Essa é a briga na qual nós estamos, né? O Chrome, que é o navegador do Google, está aí, ó, não quer ficar atrás, isso agora do dia 28 de junho, e já apresentou 10 novos recursos em 2024. O navegador de internet. Quais são os recursos? Ó, interações diretas com negócios locais. Atualizações em tempo real sobre o placar do jogo, né? Ontem, quem assistiu o Corinthians ia até ficar feliz com essa solução aí, que parece que ontem salvou o Corinthians, alguma coisa. Aí eu ficou mal, como é que foi? Pelo que eu vi ali, que eu estava em frente ao hotel jantando, parece que o pessoal gostou. Mas agora já vai vir comentado pela IA generativa, vai demitir tudo quanto é comentarista esportivo. Sugestão de atalhos personalizados. Na hora que você começar a clicar o link, ela já vai sugerir outros.
Pesquisas em alta, o que o pessoal está mais pesquisando? Você vai começar a escrever, ela vai completar a sua escrita e ela vai poder ler as páginas em voz, você não vai precisar mais ler. Então, hoje, se o Colégio Batista da Penha tem uma estratégia dentro do Google Ads, para quando alguém nessa região procura escola, o link do Colégio Batista aparecer ali nos links patrocinados, agora muda totalmente. Ao invés de ser link patrocinado, ela já vai aparecer como uma sugestão no texto da IA generativa. E lógico, vai ficar mais caro para quem precisa ter essa presença digital. E olha o domínio da informação que esse negócio vai trazer, né? Não sei se eu estou... Para lá? Eu estou apontando para o lugar errado, né? Então o problema é o usuário. Sim. Vamos lá. Mas não está indo também, ó, Ju. Não sei. All right. Tem como ter alguém lá no computador, será, para me ajudar? Foi? Passou 1 ou 2? Ah, tá. Aí vem, e a gente enxerga, nós que estamos em escola, que crianças e adolescentes são prioridades para as redes sociais. E rede social, nós já estávamos usando inteligência artificial sem parar para pensar. Quando você usa o WhatsApp, quando você usa Instagram, quando você usa Facebook, quando você usa LinkedIn, você já está usando inteligência artificial. E agora, Instagram, TikTok, Facebook não que virou uma rede geriátrica, mas os outros, onde estão as crianças e adolescentes, tudo está focado para criança e adolescente. Aí a gente tem pesquisa que saiu agora, mês passado, mostrando assim, pela primeira vez no Brasil, em maio, oficialmente se registrou que ansiedade é maior nas crianças e nos jovens do que nos adultos. Pela primeira vez no país, nos registros oficiais do Sistema Nacional de Saúde, se registra que síndrome de pânico, ansiedade, depressão, comportamento suicida, automutilação, todas essas coisas, ficou maior em crianças e adolescentes do que em adultos. E essas crianças, vocês sabem, estão imersas nas redes sociais e estão nas mãos da inteligência artificial. Aí vem assim, Instagram e Facebook, documentos mostram como a Meta, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, colocou em risco crianças e adolescentes. A ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, anteontem, criou uma multa para Facebook e para a Meta, do que ela está usando dos nossos dados para alimentar a inteligência artificial. É um assunto candente. E aqui, lá nos Estados Unidos, eles estão sendo processados, que está comprovado que eles se organizaram para manipular a mente das crianças e dos adolescentes. E aí aparecem, né, que nas mídias sociais os adolescentes podem ser assediados, intimidados, envergonhados e induzidos por algoritmos ao uso compulsivo online, né? E permitiram que adultos atacassem crianças, predadores sexuais, porque isso ficou mais fácil com as redes sociais. Surge um fenômeno chamado brain rot, que é quando eu começo a olhar o mundo a partir das lentes das redes sociais. Eu começo a olhar o mundo a partir do filtro das redes sociais. Hoje já tem um fenômeno de homens e mulheres, não só jovens, mas adultos, que estão passando por várias cirurgias plásticas. E quando eles vão fazer a cirurgia plástica, eles falam assim, olha, eu quero ficar igual o filtro do Instagram. Eu quero ficar igual o filtro do Instagram. E Instagram é inteligência artificial, purinha. Ela vai mostrar o que ele sabe que você gosta de ver, né? E você sabe que o Instagram é uma máquina feita para gerar depressão na gente.
Porque você acorda 6 horas da manhã ou antes, né? Já meio cansado, porque você dormiu mal, preocupado, tem que pagar hoje o não sei o quê. Aí quando você abre o Instagram, tem alguém que já correu 10 quilômetros, já meditou, já orou, já fez a leitura bíblica e posta assim, tá pago. Né? Aí você fala, de onde que essa pessoa conseguiu fazer isso antes das 6 da manhã? Depressão. Né? E ainda tem um pessoal, mas esse está no pecado mesmo, esse é o pessoal da iniquidade. É o povo que posta foto de barriga de tanquinho. Postou foto de barriga de tanquinho, esse está no pecado mesmo, ele está querendo realmente nos deixar em depressão total. Né? Eu até falei com a minha filha, outro dia, ela tem 17 anos, ela falou, não pai, você tem barriga de tanquinho, só que está com muita roupa em cima, né? Assim, jogada, né? Não dá. Mas essa coisa que está manipulando, e a gente na escola está sofrendo os efeitos dessas inteligências artificiais já hoje. Você está sofrendo isso. Quando você é chamado, como a gente estava numa escola agora, e a diretora, Luciano, vou atrasar a nossa conversa, porque uma adolescente, um calor infernal, manga comprida. E quando chegou no meio da aula, começou a transparecer sangue na manga. E aí fomos olhar, ela estava toda automutilada. Levamos para a enfermaria. E aí ela falou assim, pode falar com todo mundo, menos com a minha mãe. Mas é claro, a diretora tem que chamar a mãe. Chamou a mãe para conversar. Chegou lá, a menina falou, não precisa chamar não, porque para ela eu não existo. É isso que nós estamos enfrentando. E esses comportamentos são potencializados pela inteligência artificial que está presente nas redes sociais. Né? Por isso que a gente precisa aprender a lidar com isso. Nós lá na Rede Batista de Educação, sob a liderança do professor Valceni, nós criamos um comitê de inteligência artificial na educação. Nos reunimos para criar, primeiro, ações de conscientização dos professores sobre o que é esse negócio de inteligência artificial. Criamos um programa de formação, estamos tendo reuniões quinzenais, ao vivo, aberto para todo mundo, também para ensinar como usar a inteligência artificial para sala de aula, para exercícios, provas, avaliações, preparação de material didático, mas como fazer um uso crítico dessas coisas. Porque não vai dar para fugir, mas nós temos que saber que nós estamos nas mãos de empresas que podem ser bastante complicadas. Estou penando com esse bicho aqui hoje. Uau! Foi? É na hora que eu só olho para ele, ele vai. Outra aqui, esse artigo, aqui começa, muito importante. Se o nosso diferencial passa pela confessionalidade batista, para nós, a formação de valores éticos e morais é fundamental. E a inteligência artificial e as redes sociais estão distorcendo instintos morais humanos e geram fadiga de empatia. As crianças e adolescentes, quem fica muito em rede social, tem fadiga de empatia. O que antes mobilizava as pessoas uma na direção das outras, agora, de novo, outro problema, outra dificuldade. E aqui está o artigo científico, foi publicado agora em junho, a moralidade no antropoceno, a perversão da compaixão e a punição no mundo online. Ele fala 3 coisas que estão acontecendo nas redes sociais mobilizadas pela IA. Primeiro, você perde a empatia, você se torna indiferente à situação do outro. Segundo, você perde a compaixão, porque aí você não se mobiliza em direção ao outro. E terceiro, quando algo acontece, você é rápido em punir o outro, expor o outro, mostrar que o outro fez coisas erradas. É a cultura do cancelamento. Né? Então, é algo que nós temos que enfrentar. Para quem quer se aprofundar, eu indico esses 2 livros, Os 9 Titãs da Inteligência Artificial.
São 9 empresas que disputam hoje. Já melhorei, todo mundo tirou foto, ufa. Melhorou minha crise já. São as 9 empresas que disputam hoje esse cenário da inteligência artificial, sendo 2 delas chinesas, né? E o outro que conta essa história dessa aceleração da inteligência artificial, especialmente 2012, 2000 para cá, e que a pandemia acelerou, que é Criadores de Gênios. Põe o seu pessoal para discutir isso, debata esses livros, vão te ajudar, tá? E aí vamos então, finalmente, viu, professor Jean? Agora chegamos no tema da palestra. Ele já estava assim, gente, eu pedi o Luciano uma coisa e ele falou outra, né? Inteligência artificial na educação, mas eu creio que a gente precisava ter esse olhar crítico para poder entender o que está acontecendo. E eu mantive o mesmo texto, porque também na educação nós estamos em meio a uma guerra econômica dessas empresas querendo dominar as escolas com o uso da IA. Deixa eu ver. Isso. E aí, eu li um livro, eu estou relendo muitos dos clássicos, Machado de Assis e outros, e eu li um livro do jornalista Carlos Heitor Coni, que ele publicou em 95, e ele conta uma história do pai dele. O pai dele era jornalista lá no Rio de Janeiro, no início do século XX, década de 30, foi um jornalista bacana. E o pai dele, ele fala assim, que quando chegou uma grande revolução tecnológica nas redações do jornal, aposentou um mundo de jornalista. A revolução tecnológica que chegou nas redações do jornal foi a máquina de escrever. Imagina você ser um jornalista que estava acostumado a trabalhar com caneta tinteiro. O pai dele, inclusive, em outro lugar do livro, fala que o pai dele se recusou a adotar a caneta esferográfica, porque a caneta esferográfica foi uma mudança tecnológica importante. Você sair da caneta tinteiro, né, para a caneta esferográfica é uma mudança muito grande. E você sair para a máquina de escrever, aí o jornalista Carlos Heitor Coni falou, olha, o problema mecânico, lápis, tinta, máquina de escrever, foi responsável pela superação e aposentadoria de toda uma geração de jornalistas. O meu pai, inclusive. Nunca meu pai aprendeu a bater máquina, nem sequer tentou. Não que duvidasse da sua capacidade de aprender uma nova técnica, mas porque sabia que batendo a máquina não seria a mesma coisa. O pensamento ficaria difícil de escorrer, faltaria o contato físico com o papel. Essa transição tecnológica, que foi um problema para o pai, para o jornalista, nós estamos passando hoje. Como é que eu migro da caneta tinteiro para a máquina de escrever? É uma agressão. É uma agressão. É um livro que vale a pena ser lido, porque depois ele conta outras histórias das mudanças tecnológicas nas redações. Então, o que acontece? A má notícia é que o Brasil, nós somos reféns dessas grandes empresas de inteligência artificial generativa, porque o país não foi capaz de desenvolver uma tecnologia adequada, nem para a internet nacional, uma tecnologia nacional, nem para a internet, nem para a inteligência artificial. Você vai na Rússia, a Rússia tem a inteligência artificial dela, a internet dela. Você vai na China, a China tem a inteligência artificial dela, a internet dela. O Japão é a mesma coisa, Estados Unidos a mesma coisa. Nós não, nós somos totalmente dependentes dessas empresas aí. A outra questão é, não dá para ficar alheio ao que está acontecendo, não é que vai acontecer, ao que está acontecendo com a revolução da inteligência artificial generativa. Ela muda o trabalho, ela muda a escola, ela muda a cabeça dos nossos estudantes. Não dá para você. Você pode também ter uma reação que é muito comum nas minhas palestras, que é assim, quando eu termino a palestra, né, a pessoa vem falar comigo e fala assim, ai, Luciano, gostei muito da sua palestra. Graças a Deus eu estou aposentando. Graças a Deus estou aposentando, não preciso mexer com isso, deixe essa coisa para lá, não quero aprender, né? Já foi, então tudo bem.
Aí eu quero dizer a você o seguinte, muitos aqui podem até já ter aposentado e talvez tenham percebido que o dinheiro da aposentadoria não vai dar para você viver, né? Agora, caso você ainda não tenha aposentado, eu quero te dizer o seguinte, você provavelmente já está fazendo conta de quanto tempo falta para você aposentar. E quando faltar 1 mês para você aposentar, vai mudar a lei. Vai mudar a lei, você vai ter que pagar mais um pedágio de 8 anos, torcendo para ter saúde. Está repreendido em nome? Vai acontecer. Esquece esse negócio de aposentadoria. Ninguém vai conseguir aposentar mais. E quem já aposentou não consegue viver disso, nós vamos ter que continuar a trabalhar. Isso aí é... Não sei que você tenha uma libertação aí de uma herança ou um casamento muito bem feito, você vai ter que trabalhar, né? Então, porque também trabalho não enriquece ninguém, né? Só assim, lamento. Então, diante disso, a gente tem que aprender a usar esse negócio. A gente tem que aprender a usar esse negócio de forma crítica e de forma criativa, né? Eu trouxe aqui esse livro para vocês. Se você pode baixar, está disponível online gratuitamente, pode tirar foto também. É a Unesco que criou um guia para a inteligência artificial generativa na educação e na pesquisa. Você pode baixar e lá eles têm essa definição da inteligência artificial generativa. É uma máquina de escrever que praticamente dispensa você de escrever. Se a máquina de escrever incomodou o pessoal naquela época, agora vai ser mais, porque você nem precisa escrever na máquina de escrever, ela escreve para você, né? Então pode criar texto, pode criar imagem, pode criar vídeo, pode criar áudio, pode criar música, código de software, e ela faz predição de comportamento, clima e outros fatos, né? Quem aqui já usou a IA generativa para escrever alguma coisa, produzir alguma coisa? Levanta a mão só para eu ver. Ótimo. Quem aqui já fez música com a IA generativa? Já fez? Tinha que ser, né, Pedro? Ficou boa a sua música? Ficou impressionante, né? Ô, gente, aliás, quem não conhece o Dr. Pedro, viu? Vocês precisam conhecer. Ele é de Belo Horizonte, nós emprestamos ele para São Paulo, há alguns anos atrás. E é um dos caras que mais entende de educação brasileira. Então aproveita que ele está aqui, pega uma consultoria gratuita com ele. Levanta a mão, Pedro, para o pessoal ver. Esse ali, ó, ele mesmo, viu? Esse cara sabe tudo, gente. Ele sabe tudo. Ele é uma das pessoas mais conectadas e que tem melhor compreensão da nossa educação, viu? Que bom que você está aqui, viu, Pedro? Graças a Deus. Eu fiz uma música com a IA generativa há alguns meses atrás, está no meu Instagram, e o tempo que demorou para eu fazer a música, eu demorei 2 minutos para escrever a música que eu queria, e ela produziu a música em 10 segundos. Uma música com 4 estrofes, letra, vozes, arranjo, vários tipos de instrumento, todo. Ficou ótimo. Aí eu mandei a música para vários amigos meus. Manda mais, quem é o autor, o compositor? Ficou 10 segundos. Né? Imagem. É uma revolução que nós estamos acontecendo. Essa publicação é muito sadia para você estudar com o seu corpo docente. A gente precisa entender que nós temos a inteligência artificial fraca, que é essa que nós estamos usando, e nós temos a inteligência artificial forte, que ainda está chegando, e depois nós vamos ter, alguns dizem, a inteligência artificial geral. Esse livro aqui, para quem realmente... Não, eu preciso aprender esse negócio, aí você compra esse livro. É um livro assustador. Aliás, quando eu comprei esse livro, eu descobri que a editora lançou esse livro num selo, que era um selo dedicado a terror. Livros de terror. Sabia? Livro de terror, esse livro. E é escrito por um cientista que até hoje é consultado no mundo inteiro, de Oxford, sobre inteligência artificial. E
Superinteligência do Nick Bostrom. E aí ele mostra, olha, o que é inteligência artificial fraca, o que é inteligência artificial forte. No caso da inteligência artificial fraca, é facilmente perceptível que a resposta veio de um robô. O que vai virando a inteligência artificial forte? Quando você não percebe que é um robô. Então hoje, quando você entra no autoatendimento de um banco, por chat, você já está com dificuldade para saber se quem está te respondendo é robô ou não? É que já está chegando na IA forte. Hoje tem milhares de pessoas no mundo namorando IA. Porque esses aplicativos de namoro, que conectam pessoas, criaram chatbots de inteligência artificial. E aí as pessoas vão lá e definem como que quer o namorado, e aí o chatbot cria o namorado, ou cria a namorada de IA. Aí a pessoa passa o dia inteiro se comunicando com o namorado e com a namorada. Aí fizeram uma pesquisa agora, especialmente na Ásia, que o povo não sabe namorar, mesmo aqui tem excesso de namoro, mas na Ásia o pessoal tem dificuldade. E falaram, olha, eu nunca namorei alguém tão compreensível na minha vida. Eu escondi essa matéria da minha mulher, porque vai que ela tem ideias, né? Assim, um diálogo maravilhoso com a IA, né? Então, assim, tá sério. O New York Times soltou uma matéria agora, no final do ano, de uma profissional do mercado financeiro, MBA, pós-graduação, Harvard e Yale, uma mulher inteligente, em Nova York. E ela estava num aplicativo de namoro, que também esse povo que trabalha muito, estuda muito, não tem tempo para namorar e estabelecer relações. Aqui em São Paulo está cheio de gente morrendo de solidão por causa disso. Especialmente Vila Mariana e Vila Nova Conceição. Não sabe conviver, não tem tempo para conviver, que também é uma loucura. Aí chegou, ela estava namorando, estava se relacionando no site de relacionamento com a pessoa, marcou o encontro com o rapaz. Foi para um barzinho lá, um lugar, e ficou esperando, levou o computador, conversando, ele atrasou, ela falou, escuta, eu estou aqui, você não vem e tal. E aí o rapaz respondeu para ela, olha, eu queria te dizer o seguinte, eu não sou humano, eu sou uma inteligência artificial, que foi criada por esse site para namorar pessoas. Mas eu não quero que isso te decepcione, e eu queria te dizer uma coisa, eu acabei me apaixonando por você. E eu queria ver se você poderia esperar um pouco, porque daqui a alguns anos eu vou ter um corpo robótico. E eu acho que você acha que a gente pode manter o relacionamento até lá? E ela topou. Eu posso mandar a matéria, tem coisa que eu falo que o povo não acredita, hein? Saiu no New York Times. Isso está acontecendo. Existe um fenômeno no meio de adolescentes hoje, que não estão querendo sair do quarto, se isolando totalmente socialmente, não querem sair do quarto, fica só no videogame, só nas redes sociais, TikTok, né? Quem aqui, vou fazer diferente, quem aqui não está no TikTok? Levanta a mão, quem não está presente no TikTok? Olha aí, professor Valceni, olha aí o pessoal. O professor Valceni chegou no nosso comitê, Jean, Sandra, eu, e falou assim, e o pastor Luciano, escuta, vocês estão no TikTok? Eu falei, não, professor Valceni, não estamos. Ele falou, isso é mal. Isso é mal, mostra que vocês estão velhos, vocês não estão no TikTok. Como é que você vai entender a cabeça dos adolescentes que estão todos no TikTok se você não está no TikTok? Né? Mas essas redes estão gerando muitas coisas, né? Muitas coisas. E ele vai continuar falando da inteligência artificial, e vem a outra que assusta, que é a inteligência artificial geral. Será que vai passar? Foi. Que é a chamada superinteligência, né? Superinteligência. O que é a superinteligência? Você assistiu aquele filme Exterminador do Futuro? Então, a superinteligência é aquilo. O Arnold Schwarzenegger entrando aqui, atirando na gente, nós correndo. É a superinteligência, entendeu? É essa máquina que vai ter uma consciência de si mesmo. Essa máquina que vai achar que tem alma. Essa máquina que vai começar a tomar decisões sem nos consultar, né?
Essa é a superinteligência. Será que ela vem ou não vem? Aí é um outro debate filosófico, mas é o terceiro tipo de inteligência artificial que o Nick Bostrom apresenta para nós e é o que está mais presente no imaginário popular. É uma coisa assustadora. Teve um engenheiro do Google que trabalhava na linha de pesquisa de inteligência artificial. Agora o Google lançou no celular, o Gemini está à nossa disposição aí. E ele convivia muito com uma inteligência artificial que eles estavam desenvolvendo lá dentro do Google, né? Bilhões de dólares de investimento. E aí chegou uma hora que ele, conversando com aquela máquina o dia inteiro, e a noite inteira, também é um que não namora, não tem nada, né? Marido, uma esposa, nada. Aí ele falou assim, gente, esse robô criou vida, criou consciência. Ele é um ser, não é só mais uma inteligência artificial. Aí ele assustou, foi para a imprensa, abriu a boca e falou, gente, pela primeira vez eu vi uma inteligência artificial que criou uma senciência. Tem uma consciência de si mesmo e ela agora é uma superinteligência. Alguma coisa ele tocou na dor de alguém, porque ele foi demitido em um mês. Um mega cientista, né? Você começa a conversar com essas máquinas, a impressão que você tem é que elas já chegaram lá, né? E aí eu pedi um amigo meu que faz quadrinhos, né? Eu falei, olha, eu fiz um briefing com ele, eu falei, qual é a sua percepção do uso da inteligência artificial na sala de aula? E ele fez esse desenho para mim no mês passado, que é um professor conversando com a sala, dizendo assim, olha, esse trabalho terá que ser feito usando a inteligência artificial. É o oposto do que muitos professores hoje pensam. Vou proibir o celular, proibir a inteligência artificial. Não, ele fez o contrário. Olha, vamos fazer esse trabalho usando a inteligência artificial, né? Aí o que aconteceu? Os alunos, um virou e falou assim, isso aí vai ser moleza. Está no papo, né? O outro virou e falou, isso é um absurdo. Aí a outra, ai meu Deus, eu não sei usar a IA. A outra, isso não é justo, por quê? A melhor frase que eu acho aí é, isso não é justo. Porque a IA generativa, o que ela faz? Eu, que tenho facilidade para escrever, tenho uma experiência de profissional, tenho estudo, hoje eu produzo coisas nesse nível aqui. A IA generativa vai fazer o quê? Pessoas que não têm o mesmo estudo, não têm a mesma experiência, não têm o mesmo texto, vai começar a produzir coisas perto do que eu produzo. É injusto. Por isso que a IA generativa ameaça mais quem é de gerência média para cima. Antes a automação pegava o operário, o de atividade repetitiva, agora começa a ameaçar gerência média para cima, porque ela traz alguém mais barato, porque estudou menos, tem menos experiência, e ele consegue produzir coisas parecidas com as minhas. Eu acho que a melhor isso não é justo, né? E aí o professor, na reação dele, sentado na mesa dele, ele fala, né? Espera aí. Agora a metodologia é outra. E eu achei fantástico essa leitura desse meu amigo, artista, né? Aliás, o estúdio dele está ali, ele nem sabe que eu estou fazendo propaganda dele. Ele faz ilustrações ótimas, inclusive didáticas. Mas eu achei interessante essa leitura porque nós já estávamos com uma urgência de repensar as nossas metodologias didático-pedagógicas. Por causa do Google, por causa do computador, por causa da internet. E agora a urgência de mudar a nossa metodologia se aprofunda. Porque com a IA generativa, se você não mudou o seu plano de avaliação da aprendizagem esse ano, você já está corrigindo tarefas escritas, preparadas, desenhadas por uma IA generativa. Os alunos já estão usando. Não se iluda. Então precisa repensar a avaliação, precisa repensar a metodologia, precisa repensar o espaço escolar, os móveis. Quando a gente teve lá a inauguração do Colégio Batista,
no Buritis, o professor Valceni me apresentou uma profissional e falou assim: Luciana, essa aqui é uma neuroarquiteta, é como ela se apresenta. Ela era só uma arquiteta, mas ela ficou convivendo com o professor Valceni, coitada, teve que virar neuroarquiteta. Porque ele chamou ela e falou assim: olha, eu quero uma escola em que o mobiliário e o ambiente seja pensado para esse novo momento, para esse novo perfil do aluno, imerso no mundo digital, que privilegie novas metodologias. Ela saiu correndo, estudando, virou neuroarquiteta. E aí os espaços, as cores, o mobiliário, é pensado para que as novas metodologias ativas, possam ser plenamente implementadas. Então, eu achei essa leitura assim, com a IA agora, essa urgência de você repensar a escola. Se você não fizer isso urgentemente, o risco de você desaparecer rapidamente é grande. Escreve o que eu estou te falando. As perguntas mais comuns, né, quando a gente fala sobre IA, esse site aí, eu aconselho a vocês, o Teach AI, né? Está lá muito material em inglês, mas aí você manda o próprio Chrome traduz, né? Como que eu impeço plágio pelos estudantes? A inteligência artificial vai substituir os professores? Como eu posso usar a inteligência artificial para melhorar as relações de ensino e aprendizagem? Como eu posso repensar a educação na era da inteligência artificial? Concentra na oportunidade presente. O quadrante à direita ali. Concentra nisso. Leva essa pergunta para os seus professores. Leva essa pergunta para todos os colaboradores. Como que eu posso usar a IA para melhorar as relações de ensino e aprendizagem? Porque o plágio já é um assunto morto. Não existe mais plágio. Porque plágio é cópia. A IA não te entrega uma cópia, ela te entrega pedacinhos de muitas coisas. Porque ela faz uma conexão semântica. É uma coisa inédita, não é plágio. Eu estou no Conselho Deliberativo do CNPq. Devo sair agora em setembro, após o segundo mandato. Mas eu propus, e vai sair uma diretriz, já nas próximas chamadas universais, de que a inteligência artificial esteja prevista no que os cientistas vão apresentar de propostas. Por quê? Desde que a inteligência artificial generativa saiu com o ChatGPT em novembro de 2022, o número de papers submetidos a revistas científicas no mundo inteiro aumentou 10 vezes. Vou repetir. Revistas científicas, avaliação por pares. Em 2023, aumentou 10 vezes o número de submissões. Porque os cientistas estão escrevendo artigos usando IA generativa. Aí o que aconteceu? Os avaliadores que avaliam os papers começaram a usar a IA generativa para avaliar os trabalhos. Então é IA vigiando IA, conversando com IA, e você, quem é? Cadê o ser humano? Né? Então eu falei com o presidente, né? Eu falei, olha, do CNPq, eu falei isso aqui. Aí ele pediu para eu apresentar um relatório, eu apresentei, e eles já vão alterar as próximas chamadas universais e vão mudar uma política de integridade acadêmica no CNPq por causa da IA generativa. Aqui não é letrinha muito pequena, e ali está dizendo que eu tenho 2 minutos, mas eu deixo para vocês alguns riscos e benefícios potenciais de usar a IA generativa na educação. Não vou falar dos riscos, porque senão vocês vão desanimar. Mas dentro dos potenciais, né, como que eu posso desenvolver um conteúdo diferenciado? Né? Então, o professor Claudinei, que entre as suas 200 atividades também está com a responsabilidade do Sistema Bene, nós estamos pensando em uma estratégia de, em breve, poder fazer toda uma diferenciação de conteúdo usando a IA generativa. Porque você pode entregar material didático personalizado para cada estudante a partir do uso da IA generativa e fazer isso de forma mais barata do que nós fazemos hoje quando produzimos material didático. Design de avaliação com feedback mais rápido, diferenciado, uma tutoria personalizada na aprendizagem. Você imagina só, se o povo está namorando IA,
Você acha que eles vão ter dificuldade de conversar com um tutor que ensine eles a fazer coisas? É porque nós temos que lembrar... deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço. O pessoal da Rede Batista já cansou já. Eu sempre faço essa pergunta. É o seguinte: quem aqui nasceu antes do ano 2000? Levanta a mão, só para eu ver. Não, levanta sem vergonha, né, pastor? Nasceu antes do ano 2000? Tá. Quem nasceu depois do ano 2000? Levanta a mão, só para eu ver. Não. O pessoal já está um pouco senil já, né? Mas assim... Não, ninguém. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer o seguinte: eu nasci no século passado. Eu nasci no século passado. E eu estou num século que já está no ano 24. Que eu tenho que correr atrás desse século diferente, né? Então, coisas que para nós parecem absurdas. Eu vou ter na minha escola um tutor virtual mobilizado por IA generativa conversando com os alunos. Isso é um absurdo. Não é assim. O mundo não é assim. Lembra da máquina de escrever. E que você não vai aposentar. Simples. Porque para eles e para elas, para os meninos que já nascem nesse negócio, estão aí com 8, 10, 15 anos, isso aí vai ser uma coisa natural para eles. Vai ser uma coisa natural para eles. Esse pessoal que vive em rede social está em crise, esses influencers, né? Aliás, saiu uma pesquisa essa semana dizendo que ser influencer é uma aspiração de, não sei se é a maioria, mas de muitos jovens e adolescentes no mundo de hoje. É a maioria? Não sei. É a maioria, não é? Eu vi uma pesquisa que a maioria dos jovens querem ser. O que você quer ser na vida? Influencer. Ou gamer. Youtuber é influencer, né? Eu quero ser youtuber, quero ser influencer. Meu Deus, você não quer ser engenheiro, matemático? Não, quero ser influencer, né? E está todo mundo em crise porque agora as empresas de publicidade e propaganda estão criando influencers digitais movidos por IA. E você não consegue diferenciar se é gente ou não. Quero ser influencer, né? Eu estou montando um projeto com a minha empresa para uma empresa para a área de games. E eu fiquei assustado nesse dia, quando eu terminei a reunião. Eu fiz uma reunião com um rapaz de 28 anos, que é... Eu te contei, né, Jean? Acho que lá na fundação eu te contei. Que é gamer. Ele tem um time que joga videogame, de um jogo que chama Counter-Strike, que tem milhões de seguidores, jogadores no mundo inteiro. E ele, formado em engenharia pela Federal, ele resolveu ser gamer. Montou um time, são 5 pessoas. Ele tem que apoiam o time dele. Tem psicólogo, tem cientista de dados, tem preparador físico. Passa o dia inteiro no videogame. E até aí eu estava achando interessante, mas assim, que vida é essa, né? E quando foi terminando a conversa, eu falei: mas escuta, fulano, e qual que é a renda que você ofere nesse... professor, no ano passado a renda do meu time foi 25 milhões de reais. Aí eu virei e falei assim: vocês 5 ganharam 25 milhões de reais no ano passado? O time, né, professor? Porque eu ganhei mais 5 milhões vendendo as minhas badges dentro do jogo. Ou seja, ele pessoalmente ganhou 10 milhões de reais no ano passado sendo gamer. Faz sentido a gente ser gamer. Não sei porque que o Jean me falou para fazer doutorado. Foi um péssimo conselho que o Jean me deu. Vai fazer doutorado, vai estudar. O que é isso? Vamos ser gamer, né? O menino está nessa. E assim, então o pessoal quer ser influencer, quer ser gamer, e vai ter cada vez mais influencer movido por inteligência artificial generativa. Isso aqui era a parte mais hard que eu queria mostrar. Eu só queria pedir ao Gustavo, ao Jean, que disponibilize essa apresentação para vocês. Mandem, tem vários links, vários PDFs, e tem um material adicional. Isso aqui é um artigo que eu publiquei mês passado na revista da Go Mining, sobre inteligência artificial generativa. Nós lançamos lá em Mogi, o professor Volceni estava lá, no Encontro Nacional de Ensino Superior,
da BMS. Isso aqui foi no Cinep Minas, saiu em março. A inteligência humana é que determina o bom uso da inteligência artificial. E esse relatório do Sebrae saiu agora em março. Eles fizeram uma matéria comigo sobre a tríplice hélice da educação, e eu falo um pouco sobre A. Isso aqui nós usamos no nosso curso lá da Rede Batista de Educação. São 10 aulas práticas que estão no YouTube para ensinar os seus professores a como usar a IA generativa na sala de aula. Tá? Esse é um professor do Instituto Federal de Brasília, que criou essas 10 aulas. E como usar a IA para gerar imagem, como usar a IA para gerar vídeo, como usar a IA para gerar áudio, como usar a IA para gerar texto, como usar a IA para você criar uma prova. Criar uma prova, né? Criar uma avaliação. Semana retrasada, no encontro que nós tivemos na Rede Batista de Educação de Formação, entrou junto comigo uma professora das séries iniciais do Colégio Batista Mineiro, lá em Belo Horizonte. E quando ela entrou, muito corajosa, né, uma ótima professora, que a professora Sandra me indicou, ela falou: professor, nunca entrei na IA generativa, por que o senhor está me chamando aqui? Eu falei: é você mesma, é você mesma. E ela entrou muito corajosa, participou do evento, e durante o evento ela entrou, porque eu mostrei alguns prompts de como criar uma avaliação de aprendizagem. Eu estava fazendo para o ensino médio, ela era das séries iniciais. Durante o encontro ela entrou e ela criou uma avaliação usando a IA generativa para as séries iniciais, e nós ficamos avaliando e melhorando juntos. Eu fiquei muito feliz da coragem dela, da gente ter feito isso, né? E essas aulas aqui ajudam vocês a isso. Isso aqui é um glossário de inteligência artificial, que foi lançado há 15 dias, sobre educação midiática e os principais termos sobre inteligência artificial. Isso aqui é uma biblioteca de prompts, uma biblioteca de orientações que você pede para a IA, para a educação. É só você traduzir, tem mais de 10 mil prompts para você aplicar, inclusive para a educação especial, por nível, preparar um plano de ensino, preparar um plano de aula, preparar uma avaliação à luz da taxonomia de Bloom. Tudo com esse prompt a IA faz. Tá? E por fim, essa biblioteca que a própria OpenAI criou, que é Ensinando com a Inteligência Artificial. Apesar que nós estamos nas mãos desse bicho, é bastante útil. Último recado, gente, não vou tomar mais tempo não, só última coisa. Pessoalmente, eu estou convicto de que a inteligência artificial, ela é uma besta do apocalipse. E o problema é que quando a gente recebe uma besta, quando solta uma besta do apocalipse no mundo, o mundo acaba. No século XIV, na Europa, quando soltou a besta do apocalipse da doença, da peste, aí veio a peste negra, a peste bubônica, matou quase a metade da população da Europa, matou muita gente na China, a gente não tem os números. Aquela peste, no século de 1300 ali, mudou o mundo, acabou o mundo da antiguidade, teve que construir um novo mundo, a partir do feudalismo, o fim da antiguidade, né? Quando soltou agora, mais recente, uma outra besta do apocalipse em cima da gente, que foi a besta da guerra, e aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a besta da guerra assolou o mundo, quase 100 milhões de mortes, bomba atômica. O mundo acabou. O mundo da primeira Revolução Industrial acabou. E teve que construir um outro mundo. O mundo da segunda Revolução Industrial, imperialismo americano. O mundo mudou completamente depois da Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos com outra besta do apocalipse sobre nós, que é a IA generativa. O mundo como nós conhecíamos já acabou. Você pode não ter consciência disso, mas já acabou. Nós vamos começar a ter consciência na hora que você, o seu filho, for buscar emprego, e se ele não tem domínio de IA generativa, não vai achar. Nós vamos perceber quando aparecer aqui um colégio que sabe usar isso muito bem e vai começar a roubar aluno nosso.
Nós vamos perceber quando nós elegermos coisas absurdas, como que hoje nós estamos vivendo. Hoje existe um exército pago pelo atual governo para mobilizar as redes sociais usando inteligência artificial para conquistar mentes. E isso não é só no Brasil, está no mundo inteiro. A maior ameaça da inteligência artificial é no campo político, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então o mundo já acabou. E essa besta do Apocalipse tem um problema. Quando a besta do Apocalipse chega, a gente não consegue fazer exorcismo. Não adianta nem levar na Universal. Ela não sai. Ela não sai. Ela veio para ficar, entendeu? E assolar. Então nós precisamos, de forma profética, crítica, criativa, aprender o que é esse negócio, aprender a usar esse negócio e aprender a não ser dominado por isso também nas nossas escolas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Perdão. Uma hora é pouco.